Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. E hoje, irmãos, nós estamos aqui para realizar o terceiro vídeo da série sobre a vida do apóstolo Paulo. E se você não pegou os primeiros vídeos, eu oriento que você escute a mensagem deles antes deste aqui, ok? Você vai encontrar facilmente na aba vídeos cada um deles ou na aba playlist você vai encontrar a série completa, tá certo? Então, irmãos, hoje nós vamos falar como se deu a conversão de Saulo, né? Então, nós vamos para Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, irmãos, aqui aconteceu que, como nós vimos no vídeo anterior, Saulo estava liderando aquela perseguição contra os cristãos, que se levantou por conta do cristianismo estar sendo expandido ali em Jerusalém, né? Muitos judeus estavam se convertendo a Cristo. E quando então Saulo começou aquela perseguição, né, tão grande contra a igreja começou a espalhar-se. E junto com a igreja, o evangelho começou a espalhar-se, como nós vimos no vídeo anterior. Mas então, Saulo foi até o sumo sacerdote pedindo uma carta que lhe desse autoridade para perseguir os cristãos em outras cidades, né? Começando ali por Damasco. E foi o que o sumo sacerdote fez, né? Então, aquela carta conferia a Saulo autoridade para perseguir cristãos em Damasco. E foi o que ele tinha o objetivo de fazer, né? Mas o Senhor Jesus Cristo o surpreendeu no caminho. E aí, então, Jesus se manifesta para ele. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 9 do livro de Atos, dos versículos 3 a 5, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, aqui, meus irmãos, é quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta para Saulo. Olha, Saulo, em meio à perseguição dos cristãos, e o Senhor Jesus Cristo usou de graça para alcançar a vida de Saulo, né? Paulo fala muito a respeito disso, fala que ele era o principal pecador, né? E que por conta da graça ele estava nesse ministério, ele não se julgava digno de ser um apóstolo de Cristo porque perseguiu a igreja de Cristo. E ele viu que a graça do Senhor Jesus Cristo operou para que ele então pudesse se tornar um apóstolo de Cristo, né? Mais tarde ele reconheceu isso. Mas aqui neste momento, meus irmãos, era quando tudo estava acontecendo. E nesse momento que o Senhor Jesus Cristo se manifestou, Saulo creu. Naquele momento que ele disse: Quem és, Senhor? E Jesus se apresentou para ele, Saulo creu. O importante, irmãos, é que a gente entenda que isso aqui só aconteceu porque Estevão liberou perdão
sobre todos aqueles homens que estavam apedrejando ele, né? Se Estevão não tivesse liberado perdão sobre os seus perseguidores, Saulo não teria chance de entrar para o reino de Deus, né? Estevão entendeu o propósito de Jesus Cristo quando Jesus disse assim: olha, se vocês ligarem, vai ser ligado no céu. Se vocês desligarem, vai ser desligado no céu. Então Estevão, perdoando aquelas pessoas, ligou aquelas pessoas ao reino de Deus. Assim também, irmãos, nós não podemos ter raiva de pessoas que nos perseguem por conta do nome de Jesus Cristo. Porque se Saulo, que era um dos grandes perseguidores, se Saulo existisse nos dias de hoje, nós o compararíamos, por exemplo, a Hitler. Nós o compararíamos a outras pessoas que foram tão cruéis, né? E Estevão, entendendo então a mensagem do Senhor Jesus Cristo, liberou o acesso de Saulo ao reino de Deus, ligou Saulo ao reino de Deus. E é por causa disso, meus irmãos, que hoje nós temos a maior parte dos livros do Novo Testamento. É por causa disso que nós temos grandes revelações a respeito do reino de Deus nas palavras do apóstolo Paulo. Foi por causa do perdão concedido por Estevão. Então, meus irmãos, é assim que a conversão do apóstolo Paulo começou, né? Enquanto ainda era Saulo. Nós vamos agora para os versículos 6 até o 9. Diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aqui, Saulo já estava chamando Jesus de Senhor, crendo em Jesus Cristo. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meus irmãos, eu fico meditando nessa obra do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse colocado perdão na vida de Estevão, o que seria da igreja, né? Porque nós sabemos que por causa da conversão de Paulo, o evangelho tomou proporções muito grandes sobre a terra. Ele foi uma pessoa que trabalhou muito com relação ao evangelho, né? Bom, eu vou continuar aqui. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, os soldados que estavam acompanhando Saulo não viram Jesus, mas ouviram a voz. E aí diz aqui no versículo 8: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então veja que aqui Saulo fica num estado de cegueira e ele precisa ser conduzido pela mão para terminar o caminho até Damasco. Versículo 9 agora. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Por que a Bíblia relata que Saulo não comeu nem bebeu durante esses 3 dias? Porque ele estava amargamente arrependido de tudo que ele havia feito contra Jesus Cristo. Ele estava ali se lembrando e remoendo toda a maldade que ele tinha feito contra Estevão, contra a igreja. Enfim, mal ele sabia que mesmo no tempo de perseguição, ele tinha contribuído para o evangelho, né? Talvez ele não tenha entendido isso durante seu ministério aqui na terra, mas eu creio que ele pode ter entendido isso ao chegar no reino de Deus, porque Cristo pode ter mostrado isso para ele, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. E ele, naquele estado de grande arrependimento, estava ali sem comer nem beber. Então nosso Senhor Jesus Cristo, que é amável, que é generoso,
Nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre se preocupa conosco, que zela pelas nossas vidas, zela pelos nossos corações, enviou ajuda a Saulo. E essa ajuda tem o nome de Ananias, que nós vamos ver aqui a partir do versículo 10. Então vamos ler. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo, no seu arrependimento, estava ali clamando a Jesus Cristo por misericórdia, por conta do grande mal que ele tinha causado aos nossos irmãos, né? Aqui, meus irmãos, vale um parênteses, porque teve um cristão lá do comecinho da igreja, que se chamava Tertuliano, que disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E era o que estava acontecendo naquela época, quando Saulo estava perseguindo a igreja. Cada gota derramada de sangue, cada cristão que era tido como trigo morto, né? Quando ia para as cadeias, enfim, todas essas coisas, nasciam milhares de cristãos. Meus irmãos, a perseguição, quando Saulo se converteu, não parou, tá certo? Os judeus continuaram perseguindo a igreja. Tanto é que Saulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido pelos fariseus, pelos judeus, né? Pelos escribas, pelos principais das sinagogas. Porque, meus irmãos, eles queriam ter aquilo que Cristo tinha. Eles queriam ter aquele controle sobre uma quantidade de pessoas como Cristo detinha. Só que Cristo é o Senhor, né? Eles então sempre tiveram inveja do poder de Cristo. Bom, continuando aqui. Versículo 12 agora. E numa visão, ele viu, agora Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então Cristo concedeu a Saulo uma visão sobre Ananias, e que Ananias estaria vindo, impondo a mão sobre ele para orar, e ia então restaurar a visão dele. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias, quando recebeu a ordem de Cristo, ficou com medo, porque ele já sabia tudo o que estava acontecendo, e ele já sabia que que Saulo tinha essa carta para perseguir os cristãos lá também agora. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Olha aqui, meus irmãos, nesse versículo 15, que coisa tremenda. O Senhor Jesus Cristo responde a Ananias, dando a ele segurança. Ananias, vai, porque está tudo dentro do meu propósito, né? E aqui, meus irmãos, mais uma vez fica claro a importância do perdão que Estevão concedeu, né, a Saulo, que Estevão concedeu, na verdade, a todos. Mas o perdão recaiu sobre Saulo, que era escolhido por Cristo, né? Jesus já tinha um propósito na vida de Saulo, porque ele sabia o quanto ele era destemido, o quanto ele era ousado, o quanto ele tinha disposição para trabalhar. A mesma disposição que Saulo usou para perseguir, a mesma disposição que ele usou desde criança, né, na verdade, estudando, trabalhando em prol da lei, e cresceu, né, usando aquela disposição, aquela coragem, aquela força
para as coisas da lei, Jesus sabia que então, sendo Paulo agora, ele usaria tudo isso, toda essa força, toda essa garra em prol do evangelho. Imagine então um homem antes destemido, agora então completamente apaixonado, completamente amando Cristo. O que ele não faria, não é verdade? Jesus então termina dizendo a Ananias a respeito de Saulo, dizendo: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, esse versículo aqui tão pequenininho tem uma grande importância. Por quê? O apóstolo Paulo, antes de cada uma de suas viagens, tinha visões sobre o que o esperava na próxima cidade. Às vezes pessoas profetizavam dizendo a ele: olha, você vai sofrer tal coisa, você vai ser preso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E o apóstolo Paulo então dizia: mas eu vou, porque Jesus, né, ele se lembrava das palavras que Jesus tinha dito. Jesus me mostrou que eu vou sofrer pelo evangelho. Então, isso não está contra a vontade de Deus. Isso está a favor da vontade de Deus. Isso está de acordo com a vontade de Deus. Então, eu vou. Muitos de nós, meus irmãos, quando acontece alguma coisa, quando nós temos alguma perseguição, seja no âmbito espiritual ou no âmbito carnal, muitos de nós caímos na meninice, né? De ficar pensando: nossa, mas o que está acontecendo? Será que Deus se afastou de mim, né? E olha aqui o exemplo do apóstolo Paulo para nós. Enquanto ainda era Saulo, Jesus revelou a ele que ele ia padecer muito pelo nome de Jesus Cristo, pelo Evangelho, mas que por conta disso, muitas pessoas seriam alcançadas para o reino de Deus, né? Versículo 17 agora. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Irmãos, então aqui o apóstolo Paulo, né, enquanto ainda era Saulo, recuperou a visão, recebeu o chamado de Jesus Cristo, né? E aqui, irmãos, a Bíblia fala que ele levantou-se e foi para o batismo. Foi ser batizado nas águas. Por quê? Porque ele conhecia a doutrina do evangelho lá desde a época de Estevão. Ele já conhecia como os cristãos criam. E aqui, meus irmãos, ele entregou-se. Ele falou: eu quero ir, eu quero entrar de cabeça, porque esse é o chamado para a minha vida. Então, meus irmãos, aqui, Saulo escolheu ser batizado nas águas porque ele sabia que ele precisava aceitar Cristo, receber Cristo, obedecer Cristo. Ele sabia que ele precisava de Cristo. Então, foi essa a decisão de Saulo. Tá certo? Eu quero terminar então esse vídeo por aqui. Quero dizer mais uma vez que este vídeo é um pedido, essa série, na verdade, né, é um pedido da inscrita do canal, o nome dela é Regina, né? Também amiga minha de longa data. E quero dizer a você que tem dúvidas sobre a palavra de Deus, você que gostaria de conhecer algo a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, que você também pode fazer um pedido como a Regina fez, tá certo? É só deixar aqui nos comentários, eu vou ler e vou providenciar, tá certo? Eu peço a vocês que ouviram esta mensagem e gostaram do vídeo, que deixe aqui uma ajuda, é gratuito, deixa o seu like, coloque algo nos comentários, tá certo? E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam receber do Evangelho do Reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.